Nós vamos falar de pronomes relativos. Pronomes relativos, gente, não caem em prova não, despencam. É uma matéria muito caidora com força mesmo. Então, nesta manhã de domingo, super leve, cheia de energia positiva, nós vamos trabalhar esse conteúdo topíssimo, porque a gente o quê? Merece energia positiva aqui. Então, vamos para empregos de pronomes relativos, a gente vai fazer uma síntese na sequência. Então, vamos trabalhar todos os pronomes relativos que são importantes. Então, aqui nós temos quais são os pronomes relativos, né? Eles se dividem em pronomes variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais. Essa linha aqui, né? Com artigo que integrante, o artigo faz parte do pronome. Aí a gente tem cujo, cuja, cujos, cujas. Esses pronomes aqui indicam sempre posse. Quanto, quantos, que são mais comuns. O quanta é menos comum, né? Não vai aparecer aqui. Então, quantas. E os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde. Aqui você pode ter a variação aonde, mas tem a ver com regência, que a gente vai estudar. Também posso ter como pronome relativo a palavra como. Então, vamos acrescentar o como aqui também, que ele pode funcionar como pronome relativo, beleza? Então, como também pode funcionar como pronome relativo. A gente vai ver isso. Como só é pronome relativo depois de modo, maneira, forma, jeito, aí ele vai exercer esse papel, né, de pronome relativo, beleza? Bom, aí, para que servem os pronomes relativos? Quando eu penso assim, ó, qual que é a utilidade deles, tá? Eles unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Então, eles são sempre um termo anafórico, né? Fazendo aí essa retomada em relação a algo que já foi mencionado na frase. Então, eu falo assim, ó, comprei um carro. O carro estava novo. Então, a palavra carro se repete aí, né? O pronome relativo, ele vai evitar exatamente, né, essa repetição vocabular. Comprei um carro que estava novo. Então, nesse caso aqui, ele evitou a repetição da palavra carro. Comprei um carro que estava novo. O que fazendo a retomada da palavra o que? Carro. A cidade em que moro é tranquila. Moro na cidade. Então, essa expressão que aqui, ó, retoma a palavra cidade, né? E às vezes caem questões exatamente perguntando qual é o referente, o que igual a cidade. O livro que você me emprestou não foi o que te pedi. Então, o livro que você me emprestou o livro. Então, que igual a livro. Então, os pronomes relativos, em regra, retomam um termo antecedente. Eu posso falar o carro o qual comprei estava novo, totalmente possível, né? Porque além do pronome relativo que, eu posso usar outras formas coincidentes. Por exemplo, a cidade em que moro, eu poderia substituir por a cidade onde moro, trocando por outro relativo, a cidade na qual moro. E outra questão recorrente em prova é a substituição de um pronome relativo por outro. Também super comum esse tipo de questão. Então, eu posso ter aqui, ó, fazendo outras variações, comprei um carro, aí eu posso trocar esse que por o qual estava novo. Por exemplo, a cidade em que moro, eu posso trocar por a cidade onde moro, a cidade na qual moro. O livro que você me emprestou, o livro o qual você me emprestou. São outras possibilidades de formas pronominais nessas construções. E não são incomuns as questões que pedem aí a retomada de pronomes, qual é o termo que está sendo retomado ou a substituição desse termo também, beleza? Bom, e aí na sequência a gente tem o conceito próprio de pronome relativo. Qual que é o conceito? Todo pronome relativo retoma um termo, né, com o qual mantém relações de sentido. Por esse motivo, eles desempenham uma dupla função nessa retomada de termos.
Quais são essas funções aí dos pronomes relativos? Eles articulam orações, portanto, são chamados de termos o quê? Coesivos, são mecanismos de coesão, e a gente às vezes precisa saber também esses nomes, né? Então, eles articulam orações, então são mecanismos coesivos. São conectores, né? Isso que é a mesma coisa. Estabelecem uma relação de sentido a partir do termo antecedente. Nesse caso, gente, o que acontece com o pronome relativo? Eles marcam a retomada de um termo. Como é a retomada de um termo? Eles são anafóricos. Eles evitam a repetição vocabular, né? Então, quando eu penso em pronome relativo, eles evitam a repetição vocabular. As moças que encontrei eram bonitas. Quem que eu encontrei? As moças. Esse que aqui igual às moças, né? Eu falo as moças as quais encontrei. Também poderia ser, sem problema algum. Outra forma relativa que poderia ocupar esse espaço aqui. As moças as quais encontrei. Então, eu posso falar as moças que encontrei, o que é igual às moças. Posso trocar o que por o que? As quais, sem crase nesse caso, beleza? E aí, o que acontece com essas formas relativas? Vamos imaginar aqui que eu tivesse assim, ó. A casa de Pedro, que era empresário, pegou fogo. Então, quando eu falo a casa de Pedro, que era empresário, pegou fogo, esse que está retomando a palavra Pedro. Então, que aqui igual a Pedro. Agora, imaginem que eu poderia dizer assim, ó, a casa de Pedro, que foi construída em 1980, pegou fogo. Então, a casa de Pedro, que foi construída em 1980. Quem que foi construída em 1980? A casa. Então, esse que aqui igual a casa. Por que eu quero te dar esse tipo de exemplo? Só para a gente pensar nesse sentido, beleza? A gente tem que pensar que, no caso do antecedente, não precisa ser a palavra imediatamente o que? Anterior. Então, quando eu falo a casa de Pedro que é empresário, quem que é empresário? Pedro. Quando eu falo a casa de Pedro que foi construída em 1980, quem que foi construída em 1980? A casa. Então, neste caso aqui, eu tenho sempre que deixar claro para vocês que todo pronome relativo retoma um termo antecedente, mas não necessariamente o imediatamente o que? Anterior. Ele retoma um termo antecedente com o qual mantém uma relação de sentido. Então, vocês observaram que num primeiro contexto retomava Pedro, e em outro contexto retomava o quê? Casa, beleza? Então, neste caso aqui, a gente pode deixar claro que ele retoma um termo antecedente, mas que não precisa ser o imediatamente o quê? Anterior, ok? Então, note que a referência depende do sentido. Não precisa ser o termo imediatamente o que? Anterior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque senão a gente fica pensando que é sempre o termo que vem exatamente o que? Antes. E aí, obviamente, vai fazer uma correlação equivocada em relação aos pronomes o que? Relativos, beleza? Bom, então, nesse caso aí, a gente vai trabalhar agora algumas outras frases para a gente pensar, desenvolver mais esse conceito, tá? Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, jovens escolarizados e crianças
que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos direitos. Aí vou colocar uma outra frase para a gente pensar, né? Aí o que a gente quer? Quem o pronome está o quê? Retomando. 3 frasezinhas, nós vamos trabalhar nelas. O que a gente quer nessas 3 frases, então? Vamos lá na primeira frase, que é o seguinte, beleza? Jovens escolarizados e crianças que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos direitos. Quando eu penso nessa frase aqui, eu quero saber a quem o que está se referindo. Então, jovens escolarizados e crianças que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos direitos. Esse que está fazendo referência a qual ou quais palavras dentro da oração. Bom, aqui a gente já pegou exemplos um pouquinho mais o que? Complexos. Então, esse que aqui está fazendo referência apenas a crianças. Vamos supor que você aí na sua casa pensou que ele faria referência a jovens e o quê? Crianças. O que acontece? Eu coloquei a palavra escolarizados aqui, e aí essa palavra escolarizados, ela impediu que a referência fosse a jovens e crianças. Jovens escolarizados. Então, quando eu falo jovens escolarizados, eles foram à escola? Foram. Tiveram professora, caderno, livro? Tiveram. Jovens escolarizados, tiveram acesso à instrução formal. E crianças que não tiveram acesso à educação formal, então observem que eu estou fazendo 2 grupos separados. Jovens escolarizados que tiveram acesso e crianças que não tiveram acesso à educação formal, têm os mesmos o quê? Direitos. Então, nesse caso aí, o meu que está retomando apenas crianças. As crianças que não tiveram acesso. Ô Flávia, eu tenho que colocar vírgula. Não, não pode colocar vírgula, porque isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Só as crianças que não tiveram acesso à educação formal. Existem crianças que tiveram acesso e crianças que não tiveram. Então, neste caso aqui, o meu que retoma apenas a palavra crianças, estabelecendo aqui um contexto restritivo. Somente as crianças que não tiveram acesso à educação formal. Então, esse que retoma o quê? Crianças. É o sentido da frase que fala isso, né, gente? Os governantes e os eleitores que compõem a base do país devem trabalhar em conjunto. Quem que compõe a base do país? Governantes e o quê? Eleitores. Então, na verdade, eu estou falando de todos os 2. Neste caso aqui, o meu que, ele faz referência a governantes e eleitores. Os governantes e os eleitores, beleza? Bom, depois eu tenho assim, ó, a criação do imposto cuja validação presidencial ocorreu ontem tem fundamentos legais. Então, cuja validação presidencial ocorreu ontem, eu quero ver quem que o cuja retoma. O cuja, gente, a gente tem que ficar um pouquinho atento com esse pronome, porque é o seguinte, ele concorda com o termo consequente, tá? Mas ele substitui um outro termo, no caso aqui, o termo que antecedente. E aí eu tenho que olhar qual o antecedente que faz mais sentido dentro da lógica do pronome relativo. Então, neste caso aqui, eu vou ter a criação do imposto cuja validação presidencial ocorreu ontem. Validação presidencial de quem? Do imposto. Então, eu tenho que perguntar assim, ó, validação, sempre eu vou ter que fazer assim, ó, o de dentro com o de fora. Validação presidencial de quem? Aí a validação vai ser do imposto, não é da criação, né? O que foi validado foi o imposto. Então, ó, vamos nos atentar à seguinte questão. O cujo ele concorda, cujas variações, tá? Concordam com o termo consequente. Mas se referem a um termo antecedente, beleza? Ou seja, como todo pronome relativo, eles se referem a um termo que antecedente, tá?
O que eu tenho que pensar? É porque às vezes a gente confunde, no caso do cujo, a concordância com a referenciação. Isso acontece com todos os possessivos. Vou pegar um possessivo que é um pronome possessivo mesmo, tá? A Flávia tem 2 filhos. Mentira, eu tenho 3, esqueci que eu tive mais um, né? E olha que já tem muito tempo que tá quase batendo os 10 anos. A Flávia tem 3 filhos. Seus filhos são lindos, graças a Deus, uns anjos. Tem dia que eu quero dá-los para adoção, mas é só ocasionalmente, né? Depois a raiva passa, porque é menino demais para uma mãe só. Então a Flávia tem 3 filhos, seus filhos são lindos. Seus é um possessivo que concorda com filhos, seus filhos. Mas retoma Flávia. Filhos de quem? Filhos o quê? Da Flávia. Então a Flávia tem 3 filhos, seus filhos são lindos, seus. Concorda com filhos, mas retoma Flávias. Filhos de quem? Da Flávia. Dá para perceber isso? Da mesma forma acontece com o pronome cujo. A criação do imposto cuja validação presidencial ocorreu ontem. Validação de quem? Do imposto. Concorda com validação, porque cujas variações concordam com o termo que consequente, mas retoma um termo antecedente. No caso ali, retoma a palavra imposto. Validação presidencial do imposto, beleza? Então, já deixei anotado para vocês que cujas variações concordam com o termo antecedente, cujas variações concordam com o termo consequente, mas retomam um termo que antecedente, beleza? Bom, aí nós vamos para outra regrinha, que é o nosso caso DR. DR a gente vai pensar em demonstrativo e relativo. Isso aqui é muito caidor de com força mesmo. Isso aqui não existe com força, só no bom dialeto desta mineira que vos fala, tá? Então, caso DR é quando você tem um demonstrativo seguido de relativo. Isso vai acontecer toda vez que eu tiver o com valor de aquilo. Se eu tenho um o com valor de aquilo, o que está depois desse o vai ser chamado de pronome o que? Relativo. E o que está antes desse que vai ser chamado de pronome demonstrativo. Então, eu estou falando caso DR, porque D de demonstrativo e R de o que? Relativo. Então, nesse caso, eu tenho o trocado por aquilo, funciona como pronome o que? Demonstrativo. Então, vamos colocar o marca-texto aqui, ó. O com valor de aquilo, pronome demonstrativo. Se por que vier seguido, o vocábulo que será um pronome relativo. E aí a gente vai analisando frases para ter uma noção melhor disso. Pensou no que eu disse, pensou naquilo que eu disse. Pronome demonstrativo e o que? Pronome o que? Relativo. Então eu falo assim, ó, encontrou o que procurava no local. Então, quando eu falo encontrou o que procurava, encontrou aquilo que procurava no local. O com valor de aquilo. Neste caso, um pronome como demonstrativo. E o que funcionando nessa lógica como pronome relativo. Vamos supor que eu tivesse uma outra frase. Quero o que não posso ter. Ai, meu Deus, não é bom não, hein? Quero aquilo, pronome o que? Demonstrativo. Que não posso ter, o que funcionando como pronome relativo. Então, caso DR, a gente tem que é nosso o com valor de aquilo, seguido por que, sendo esse que pronome o que? Relativo. Então, esse o funciona como pronome demonstrativo e o que funciona como pronome relativo. Isso é importante para classificar a oração, isso é importante para classes o que? Gramaticais, tá? Então, é importante para as duas coisas. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se por que vier seguido, o que vai ser um pronome o que? Relativo, beleza?
Bom, agora nós vamos falar uma outra regra também imprescindível para a nossa compreensão acerca dos pronomes relativos, que é a regência e pronome relativo. O que a gente tem? Será obrigatório o uso de preposição antes dos pronomes relativos, né? Sempre que o termo posposto a ele exigir. Então, se o termo posposto exigir preposição, ela tem que aparecer antes do pronome relativo. Então, Tatá, meu filho pequeno, falou comigo assim, mamãe, ele quer ser bombeiro, né? Então, ele tem que estudar já português, porque vai ser necessário. Este é o doce que mais gosto. É lógico que ele queria o doce. E a mamãe pensou, não, o que a gente vai fazer? Estudar regência a partir dessa colocação. Tatá, olha aqui. Mamãe, este é o doce que mais gosto. Quem gosta, gosta de. Não é isso? Então, a primeira coisa que eu fiz com ele já foi uma reflexão, já que ele quer ser bombeiro, vai ter que fazer uma prova de português, não tem outro jeito. Então, quem gosta, gosta de. Eis que na frase há um pronome relativo, que é o pronome relativo que, e a preposição deve se antepor ao pronome relativo. Então, dar-te-ia o doce, já usando uma regra de colocação pronominal, que também pode cair na prova do Tatá, dar-te-ia o doce se você tivesse usado a regência corretamente. Então, aqui, ó, a gente tem lá assim, mamãe, este é o doce de que mais gosto. Esse que é um pronome relativo. Quem gosta, gosta de. O verbo é transitivo indireto. Essa preposição é necessária aqui nesse contexto. Então, antes de qualquer pronome relativo de todos os tipos, usa-se preposição sempre que o termo posposto a ele exigir. Esse termo posposto não tem que vir imediatamente após. Ele pode vir em qualquer espaço da frase, desde que depois do pronome relativo, tá? Então, a cientista a cujos trabalhos me refiro é muito conhecida. Quem se refere a. Eu tenho um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. E observe que eu coloquei termo posposto, porque esse termo pode ser nome e verbo, né? Então, nomes ou verbos. Não é sempre um verbo, não, porque senão a gente fica com isso na cabeça e erra também. Os políticos de cujos programas falávamos são corretos. É claro que eu acho que existem alguns políticos corretos, não muitos, mas enfim, espera-se que existam pelo menos alguns. Os políticos de cujos programas falávamos. Quem fala, fala o quê? De. Então, a regência de aqui exigida pelo verbo que? Falar. Então, nossa regra é, usa-se preposição antes do pronome relativo, sempre que o termo posposto a ele o que? Exigir. Esse termo pode ser um nome ou pode ser um verbo, não é necessariamente um verbo. Então, nós vamos pensar nessa situação. E aqui a gente vai substituindo também por outros, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, essas são as coisas que fui capaz. Quem é capaz de. Peguei um nome, ó. Essas são as coisas de que fui capaz. A palavra capaz, ela exige a regência de. Então, essas são as coisas de que fui capaz. Quem é capaz de. Eu tenho que colocar a preposição antes do pronome relativo. Qual que é a nossa regra? Usa-se preposição antes do pronome relativo sempre que o termo posposto a ele exigir. E essa regra, gente, ela é muito cobrada em prova, muito mesmo, tá? As mulheres às quais me refiro são inteligentes. O que vai acontecer aqui? Quem se refere a. Só que o pronome relativo às quais, ele já tem artigo. Então, o que vai acontecer aqui é uma crase obrigatória, porque vai ser a fusão da preposição a mais o as, que é o artigo integrante da forma pronominal. Então, vai ser uma crase obrigatória. Então, pode aparecer aí uma crase, né? As mulheres às quais me refiro são inteligentes. Quem se refere a. As coisas que lidamos ao longo da vida nos definem. Então, neste caso, a gente tem quem lida com. Nesse caso, a preposição é
com. Então, as coisas com que lidamos ao longo da vida nos definem. As mulheres às quais amamos são inteligentes. Quem ama, ama alguém. Trata-se de um verbo transitivo direto. Então, ele não exige preposição. A gente vai usar a preposição antes do pronome relativo sempre que o verbo ou o nome posposto a ele exigir. Se esse verbo não pede preposição ou não existe um nome que peça preposição, a gente não pode usar a preposição. Então, não é colocar a preposição de graça também não. Ela precisa ser exigida por um termo posposto ao pronome relativo. Se eu tiver um verbo transitivo direto, ele não pede preposição, portanto, ela não vai aparecer. E aqui eu já deixei exemplificado exatamente um caso de transitivo direto para a gente perceber que nesse caso não há preposição. Então, as mulheres às quais amamos. Aqui é sem preposição. Por que que é sem preposição? E sem crase, por consequência, né? Sem preposição, porque se trata de um verbo transitivo que direto. Então, se eu não tiver um termo que exija a preposição, ela não vai aparecer. A nossa regra é usa-se preposição antes do pronome relativo, sempre que um termo, pode ser nome ou verbo, né? Posposto a ele, depois, né? Exigir. Se não houver um termo que exija, essa preposição não vai aparecer, beleza? Bom, aí, continuando, o local a que compareceu era especial. Aqui corria o risco do aluno errar a regência. Quem comparece, comparece a. Então, o local a que compareceu era especial. Eu tenho que saber também a regência, que senão, obviamente, eu não resolvo o meu problema nessas questões, tá? E aqui eu poderia ter outras formas pronominais. Então, vamos lá. Essas são as coisas das quais fui capaz. Também tá certo. As mulheres a que me refiro, só que sem crase agora, porque aqui, ó, o artigo era integrante da forma as quais. O pronome que não tem artigo, portanto, não haverá crase, né, gente? Ali a gente já viu que a forma que ela não é precedida de artigo. O qual, a qual, os quais, as quais é que apresentam artigo que integrante, ok? Então, as coisas com que lidamos, eu posso trocar, por exemplo, com as coisas com as quais lidamos. Com as quais. Isso aqui são só equivalências, tá? As mulheres às quais amamos, as mulheres que amamos. Também pode, não vai ter artigo nenhum. O local ao qual compareceu ou o local aonde compareceu, porque é lugar, eu posso usar ainda a forma onde, respeitando a regência. Observe que não importa qual o pronome relativo que eu usei, ó, eu falei o local a que compareceu, respeitando a regência do verbo comparecer. Quem comparece, comparece o que? A. Então, o local a que compareceu, uma coisa. Depois eu tenho o local ao qual compareceu, porque quem comparece, comparece a, não é isso? E o local aonde compareceu, porque quem comparece, comparece a também. Então, nas três variações ali, eu pude usar a preposição a por causa da regência do verbo comparecer. É mais do que pude, gente. Eu tenho de usar a preposição a por causa da regência do verbo comparecer. Quem comparece, comparece a. E neste caso eu tenho que ficar um pouco atento, porque a gente tem mania de falar assim, compareceu na delegacia para depor. Isso está errado. Morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Compareceu à delegacia para depor. Compareceu ao local marcado. Quem comparece, comparece a. Ninguém vai comparecer em lugar algum, né? Se comparecer em algum lugar, manda a pessoa embora porque está errado. Beleza?
Então, no caso aqui, a gente pensou nesses pronomes relativos, né? Fizemos aqui substituições e entendemos que só haverá preposição se o verbo posposto ao pronome ou o nome posposto ao pronome exigir essa preposição. Então, não é dar a preposição de qualquer jeito, né, gente? É só se o verbo que exigir. E agora nós vamos ver todos os pronomes relativos especificamente. Então, nós vamos começar com o pronome relativo quem. O que acontece com o pronome relativo quem? Ele deve ter, né, como antecedente, necessariamente uma pessoa ou um ente, o quê? Personificado. Então, quando eu pensar no pronome relativo quem, ele deve ter como antecedente, né, pessoa ou ente personificado. Ah, Flávia, o que seria um ente personificado? A justiça, justiça com letra maiúscula, né? A quem o cidadão recorre deve ampará-lo. Então, quem recorre, recorre a justiça, a quem o cidadão recorre, a preposição é por conta da outra regra, e esse quem que a gente usou aqui, fazendo uma referência à justiça. Então, quem retomando justiça, que é um ente personificado nesse caso, beleza? O banco a quem o cidadão devia, então, por exemplo, banco, instituição financeira, uma pessoa de aspecto jurídico, né? Então, um banco a quem a pessoa devia, poderia colocar assim. Aí depois eu tenho assim, éramos apenas nós quem estudávamos na turma, né? Só quem estuda domingo, ó. Éramos apenas nós quem estudávamos. Parecia ser Maria quem aparecera na televisão. Quem aparecera, Maria. Bom, é possível que o pronome relativo quem se refira a um antecedente subentendido. Quem cala, consente. Aquele que cala, né? Tá subentendida aí a palavra aquele, ó. Aquele que cala, consente. Para efeito de prova, gente, para efeito de prova, não é comum, por exemplo, o antecedente do pronome relativo vir subentendido. Não é comum, mas pode aparecer, tá? O mais comum são as trocas por pronomes. Então, por exemplo, eu posso propor trocas aqui também. Tanto o pronome que, quanto a forma a qual, as quais, os quais, podem aqui substituir o pronome quem. Por quê? O pronome quem se refere a pessoas, mas que também pode se referir, o qual e suas variações também podem se referir a pessoas, tá? Então, usando aqui um verde para as nossas substituições, a justiça a quem o cidadão recorre. Poderia trocar por a que, sem crase, ou a qual, com crase, o cidadão recorre. Quem recorre, recorre a. Então, eu poderia colocar a qual com crase. Por que tem que ser a qual com crase? Porque a qual, os quais, as quais, os quais apresentam um artigo integrante. Então, eu tenho a preposição do verbo recorrer, mais o artigo, que é a forma pronominal a qual já apresenta, obrigatoriamente eu tenho que usar a crase. No caso do pronome relativo que, ele não tem artigo integrante, então a justiça a que o cidadão recorre. Neste caso, eu teria 3 formas pronominais possíveis, né? A justiça a quem o cidadão recorre, a que o cidadão recorre e a qual o cidadão recorre. As 3 formas seriam corretas, sendo que a qual haveria crase por se tratar de um pronome que apresenta artigo integrante e a regência do verbo recorrer respeitada nas 3 situações, né? Depois eu tenho éramos nós quem estudávamos na turma. Eu poderia trocar por uma forma tipo que, éramos nós que estudávamos na turma. Parecia ser Maria quem aparecera na televisão. Parecia ser Maria que aparecera na televisão. A forma que ela pode ser usada para pessoas, tá? Sem problema algum. É possível que o pronome relativo que, então, venha sem um antecedente explícito. Isso é mais raro em prova, mas também não ocupou espaço da aula a gente colocar um exemplo com esse termo subentendido. Quem cala, consente. Quem estuda, passa. Aquele que estuda, passa no concurso. Quem estuda domingo, passa mais rápido. Então, aquele que estuda domingo projeta seus sonhos para mais perto de si. Né, gente? É isso que acontece. E eu também estou projetando meus sonhos para mais perto de mim. Deixa eu fazer uma colocação sobre o uso de preposição antes do relativo
quem. Também não é uma regra que caia muito, para o aluno falar assim, isso é muito importante. Não, mas enfim, é melhor a gente trabalhar. O que acontece com o pronome relativo quem? Quando ele substitui um termo com função de objeto direto, mesmo assim, ele será regido da preposição a. Então, é uma exceção à regra. Ele, na função de objeto direto, ele exige a preposição a por uma questão de eufonia, ou seja, para melhorar a sonoridade o quê? Da frase. Então, vamos trabalhar exemplos que aí a gente vai entender melhor, tá? Então, nós vamos chamar isso aqui de uma observação acerca do pronome quem. Então, o que acontece? Sempre que seguido, tá? Então, pronome quem? Sempre que seguido de VTD, apresentará a preposição a para ajuste fonético. Ajuste fonético é melhorar a sonoridade, tá? Então, sempre que seguido de VTD, apresentará a preposição a para melhorar a sonoridade. Então, vamos supor que tivesse assim, ó, a moça que, usei primeiro que, tá? Só pra gente ver a regência, que amamos, merece nosso respeito. A moça que amamos. Quem ama, ama alguém. O verbo é transitivo direto, esse que retoma a palavra moça. Que igual a moça. Moça é pessoa, né? Então, se eu quisesse usar a forma pronominal quem, a moça, vê se fica bom. Quem amamos, olha a sonoridade. A moça, quem amamos, merece nosso respeito. Vocês acham que a sonoridade ficou boa? A moça, quem amamos, merece nosso respeito. Na verdade, o que eu tenho aqui, ó, a moça a quem amamos. Essa preposição não apareceu pela regência do verbo amar, pois ele é transitivo direto. Essa preposição a, ela representa um ajuste fonético, ou seja, é para melhorar a sonoridade da frase. Como isso pode ser cobrado na sua prova, tá? Eu posso falar assim, ó, a preposição a, na frase, a moça a quem amamos, foi exigida pelo verbo amar. Se eu falasse isso, a frase o item estaria errado, né? A preposição a foi exigida pelo verbo amar. Errado. Por quê? Porque o verbo amar é transitivo direto. E se eu, por exemplo, substituísse o pronome relativo quem pelo que, essa preposição não existiria. A moça que amamos, a moça a qual amamos, sem crase, né? A moça a quem amamos merece nosso respeito. Por quê? Por causa da sonoridade exigida aí pela forma pronominal quem. A moça quem amamos merece nosso respeito. Realmente a frase fica ruim do ponto de vista sonoro. Flávia, é obrigatório? É obrigatório o uso dessa preposição, tá? É uma exceção, né? Então, sempre que seguido de VTD, apresentará a preposição a para ajuste fonético, melhorar a sonoridade. Esse pronome quem, então, ele vai ter a função de objeto direto, e esse objeto direto vai ser do tipo preposicionado. Ah, Flávia, me dê mais um exemplo só para eu ficar mais confortável em relação a esse tipo de frase. Beleza. Quem só pode se referir a pessoas, né? Então, as pessoas... Vou colocar primeiro o que, ó? Que encontramos no local... deram a notícia. Quem encontra, encontra alguém. O verbo é transitivo, o que? Direto, e usei apenas o que sem preposição. Só que se eu fosse fazer a mesma frase com o pronome quem, ó, vamos colocar primeiro sem, só para você ver que fica bem estranho. As pessoas quem encontramos no local deram a notícia.
as pessoas a quem encontramos no local. Quem que está pedindo esse a? O próprio quem. Porque esse a não é a regência do verbo encontrar. Encontrar transitivo direto. Trata-se de um ajuste fonético. Agora, nesta frase aqui, ó, que a gente viu, a justiça a quem o cidadão recorre, a regência vem do verbo recorrer. Quem recorre, recorre a. O verbo é transitivo indireto, pede a preposição a, né? Não é esse caso. Então, a justiça a quem o cidadão comum recorre. Quem recorre, recorre a, beleza? Bom, aí, no caso, eu tenho a observação falando que sempre que o pronome quem funcionar como objeto direto, né? Ele vai ter a função de objeto direto que? Preposicionado. As pessoas a quem encontramos no local. Flávia, e se eu fosse substituir por as quais? Sem crase, porque quem encontra, encontra o quê? Alguém. E se eu fosse substituir pelo quê? Sem preposição. As pessoas que encontramos no local. Então, aqui, ó, para efeito de substituição, né? Vou usar um azul. As pessoas as quais, sem crase. Aqui, a moça a qual, sem crase, né? E aqui também, ó, mesma coisa. A qual, sem crase. Porque se eu substituir, na verdade, eu vou sumir com essa preposição. As quais. Porque a preposição está sendo exigida pelo pronome quem e não pela forma verbal que rege ali a oração adjetiva, beleza? Então, existe uma observação que fala, sempre que o pronome quem estiver na função de objeto direto, ele vai ser um objeto direto preposicionado. E isso vai acontecer para melhorar a sonoridade o quê? Da frase. Então, as pessoas a quem encontramos no local deram a notícia, beleza? A quem encontramos, beleza? Bom, agora nós vamos para o pronome relativo como. Eu vi que tinha gente querendo saber acerca desse pronome aí. Então, o que acontece com o pronome como? Como pode ser várias coisas, né, gente? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, como pode ser advérbio, né, interrogativo, como pode ser conjunção. Então, existem infinitas possibilidades para o como na nossa vida. E ele também pode ser o quê? Um pronome relativo. Quando é que o como vai ser um pronome relativo? Sempre que ele tiver depois de modo, maneira, forma, jeito. Então, obrigatoriamente, isso vai acontecer depois de modo, maneira, forma, jeito. Então, o modo como ele age me assusta. A forma como ele vê a vida me agrada. Então, a forma com que ele vê a vida, né? Então, essa que vai ser a situação do como pronome relativo. Então, neste caso aqui, ó, a partícula como somente será classificada como pronome relativo, né? Que ela pode ser outras coisas, até preposição como pode ser dependendo do contexto. Posso fazer um resuminho para vocês também. A partícula como somente será classificada como pronome relativo quando for empregada após as palavras modo, jeito, forma, maneira e afins, beleza? Então, o jeito como ela falava me encantava. O jeito como ela falava, como que ela falava. O modo como ele age me agrada. Então, esse como aqui substituindo o modo, tá? Então, não concordava com a forma como ele se dirigia ao rapaz. Como, retomando aqui, forma. Então, como pode ser um pronome relativo depois de modo, maneira, forma, jeito e afins. E pra gente, como é que eu posso dizer? Aproveitar que a gente está falando de como, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um resuminho dos tipos de como que existem na nossa língua. Vou deixar uma telinha em branco aqui para a gente fazer isso. Então, aqui, só para a gente já aproveitar tipos de como, consolidar aqui algumas informações. Ela o tinha como filho.
Vamos analisar todas as possibilidades de como, tá? Ela o tinha como filho, ela o tinha como filho, ela o tinha por filho. Esse por, esse como com valor de por é uma preposição acidental. Ela o tinha por filho, ela o tinha como filho, uma preposição acidental. Aqui faltou uma interrogação. Como você foi na prova? Então, como você foi na prova? De que modo? De que maneira você foi na prova? Esse como aqui é um advérbio interrogativo. A forma como ele estuda é correta. A forma com que ele estuda, tá? Depois de forma, modo, maneira, jeito, pronome o quê? Relativo. Não só a ajudou, como a apoiou. Esse como que vem com não só, mas também, não apenas como, ele é uma conjunção coordenativa aditiva. Ele fez o trabalho como solicitamos, conforme solicitamos, de acordo com o que solicitamos. Conjunção subordinativa conformativa. Ele agia como uma criança, igual a uma criança. Se tem valor de igual a gente fala que esse como é uma conjunção subordinativa comparativa. Como não houve aula, estudei sozinho. Seu caso, gente, não tendo aula, né? O menino tem que estudar o quê? Sozinho, beleza? Então, como não houve aula, estudei sozinho. Já que não houve aula, né? Tem um valor de já que, uma vez que, beleza? Nesse caso, eu tenho uma conjunção subordinativa causal. Então, só algumas opções de como aí, tá? Pra gente ter uma noção das possibilidades. Ela o tinha como filho, preposição acidental. Como você foi na prova, um advérbio interrogativo. A forma como ele estuda é correta, um pronome relativo. Não só a ajudou, como a apoiou. A ajudou e a apoiou, nesse caso uma conjunção aditiva. Ele fez o trabalho como solicitamos, conforme o que solicitamos, de acordo com o que solicitamos, nesse caso uma conjunção subordinativa conformativa. Ele agia como uma criança, tal qual, igual a uma criança, nesse caso uma conjunção subordinativa comparativa. Como não houve aula, estudei sozinho. Já que não houve aula, estudei sozinho. Seu caso, gente, havendo ou não aula, meu filho, a obrigação de estudar cabe a você. Você tem que criar opções para dar conta do seu projeto de vida. Não tem outro jeito, tá? Então, aí algumas possibilidades de como, só para a gente trabalhar essas variações. Bom, então, a gente já sabe que o como, né? Ele só é pronome relativo depois de modo, maneira, forma, jeito e sinônimos, beleza? E aí, passemos, pois, a outro pronome, quanto, beleza? Pronome variável, quanto somente será classificado como pronome relativo quando suceder, quando vier depois, né, de um pronome indefinido ou de um pronome demonstrativo. Tipo assim, ó, isso quanto me dizes é verdade. É bem literário esse tipo de uso, tá? Isso quanto me dizes, mesma coisa de isso que me dizes. Usei a segunda pessoa, mas poderia ser na terceira, isso que me dizes, né? Isso quanto me dizes é verdade. Esqueci-me de tudo quanto me foi ensinado. Esqueci de tudo que me foi ensinado.
Visitei tudo quanto era possível no país. Visitei tudo que era possível no país. Em algumas situações, é possível ocorrer a elipse do antecedente do pronome. Então, saibam quantos lerem, todos, aqui ó, saibam quantos lerem, todos quantos lerem, todos que lerem. Todos aqueles que lerem, né? Então, novamente, não é tão comum, né, essa omissão de termos, mas pode aparecer na sua prova. Saibam todos que lerem que, beleza? Que isso aconteceu. Então, quanto só é pronome relativo depois de outro pronome indefinido ou de outro pronome, o que? Demonstrativo. Agora vamos para o cujo, que já é um pronome mais relevante dentro do contexto de prova. O pronome relativo cujo e suas variações, cujas, cujos, são empregados exclusivamente para indicar a ideia de posse. Como eles indicam ideia de posse, deverão vir entre dois o quê? Substantivos. É claro que a gente, né, não precisa estar colado também no termo, não. Mas ele tem que vir entre o possuidor e a coisa possuída. Então, o político cujo programa for mais avançado se destacará. Então, só fazendo as referências aqui. Programa do político. Programa de quem? A moça cuja mãe você conhece virou artista. Mãe de quem? Da moça. Todo cujo, né, gente, como ele estabelece uma relação de posse, ele tem um de dentro dele, tá? Mãe da moça, programa do político, tá vendo? Ele tem um de dentro dele, que esse de aí é por causa da noção de posse que ele estabelece, tá? O pronome cujo irá concordar sempre com a coisa possuída, ou seja, com o termo que consequente. A cadela cujos filhotes cresceram era muito inteligente. Filhotes de quem? Da cadela. Beleza? O pronome cujo poderá vir precedido de preposição sempre que o verbo da oração adjetiva a exigir, como os demais pronomes relativos, né, gente? A nossa regra é: usa-se preposição antes do pronome relativo sempre que o termo posposto a ele exigir. Então, pode haver uma preposição dada a regência de um verbo ou de um outro termo da frase antes do pronome relativo cujo. Aluguei a casa em cujas dependências houve um assassinato. Houve um assassinato nas dependências da casa, por isso apareceu esse em aqui, ó. Deixa eu montar a frase só para você entender que houve um assassinato nas dependências da casa. Esse dia aqui é o que está dentro do cujo, né? Dependências de quem? Então, cujos aqui, dependências da casa. E esse em que apareceu aqui é por causa do contexto, ó. Houve um assassinato nas dependências o quê? Da casa. Então, o pronome cujo terá de vir acompanhado de preposição sempre que o termo da oração adjetiva, né? Sempre que um termo da oração adjetiva exigir. Beleza? Se um termo da oração adjetiva exigir essa preposição, ela vai aparecer. Ela é a mulher a cuja simpatia todos se referem. Quem se refere o quê? A. Então, todos se referem à simpatia da mulher. Ó, montando aqui, ó. Todos se referem à simpatia, com crase, né? Da mulher. Quem se refere o quê? A. O pronome relativo cujo não pode ser seguido de artigos. Então, ele não pode vir, né, acompanhado de artigos. Vou marcar os artigos aqui, nós vamos cortar, porque eles não podem vir seguidos de artigos, beleza? Artigo não. Então, os carros
cujos defeitos, não tem isso aqui, né? Tem que ser cujos defeitos. Observe, gente, que ele já tem um artigo nele. Concorda com o termo que? Consequente. Então, cujo não pode ser posposto de artigo, tá? Não posso usar artigo depois de cujo variações. Resumindo, tudo que é importante acerca do nosso pronome, que é muito caidor, muito cobrado, cujo variações. Vou fazer um resuminho aqui. Indicam posse. Para a gente entender a relação de posse, é só perguntar de quem, sempre nesse sentido, né? O de fora com o de dentro. Sempre assim. Flávio, não entendi o de fora com o de dentro. Aqui, ó. Dependências de quem? Da casa. Simpatia de quem? Da mulher. Defeitos de quem? Do carro. Tá vendo? Sempre assim. Aqui, ó. Programa de quem? Do político. Mãe de quem? Da moça. Filhotes de quem? Da cadela. Estão entendendo? Então, pronome relativo, cujo variações indicam posse, a gente vai usar sempre o de quem para fazer o quê? A retomada. O que mais que eu sei sobre eles? Vem entre dois substantivos. O possuidor e a coisa, o quê? Possuída. O possuidor é o referente, tá? Sempre. E eu tenho a coisa possuída. A coisa possuída é com quem ele concorda. Todo pronome relativo concorda com a coisa, o quê? Possuída, beleza? Então, o possuidor é o referente e a coisa possuída é o termo que rege a concordância. Então, é o termo que rege a concordância. Bom, aí a gente estava falando sobre isso, ó. Concorda sempre com o consequente, que é a coisa possuída. Então, concorda sempre com o termo consequente. Quem que é esse termo consequente? É a nossa coisa possuída, beleza? Admite preposição sempre que houver termo regente na oração adjetiva. Então, admite preposição sempre que houver termo regente na oração adjetiva. E última coisa, não admite... Vou colocar mais duas coisas aqui, porque aí já não admite posposição de artigo, não posso colocar artigo depois, tá? Não admite duplicação da posse, porque de vez em quando tem uns erros que eles duplicam a posse, é importante a gente pensar nisso. Então, não admite duplicação da posse. Vou te explicar isso com exemplos, tá? E não apresenta sinônimo perfeito. Só que eu vou colocar, eu estava colocando tudo no plural. Pronto. Não apresentam sinônimos perfeitos. O que é isso de não apresentam sinônimos perfeitos? Eu não consigo substituir por um outro quê? Pronome. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A moça de cujas... Aí eu vou colocar um as aqui, só pra gente saber que não pode. Obras, aí eu vou colocar um delas aqui. Pra gente ver o que não pode. Não admite posposição de artigo. Delas não admite duplicação o quê? Da posse, né? O resto tá certinho, ó. A moça cujas obras falávamos era boa escritora. A moça de, vai aparecer esse de por causa do verbo falar, de cujas obras falávamos. Quem fala, fala de.
era boa escritora. Aí as relações estão adequadas. O que eu estou olhando aqui? Indica posse? Obras de quem? Vamos lá, obras de quem? Da moça. Então, indica posse? Sim. Vem entre dois substantivos? Sim. Obras e moça, né? Possuidor, moça, coisa possuída, obras. Concorda com o consequente? Concorda. Cujas obras. Admite preposição sempre que houver termo regente na oração adjetiva. Admite preposição. Preposição aqui é o de. Falávamos o quê? Das obras. Tá certinho também, ó. Falávamos de. Não admite posposição de artigo, cortamos aqui. Não admite duplicação da posse, né? Não pode ter dela, sua. Aqui não pode ter o, a, os, as. Né? Só para facilitar a sua vida aí. E não apresentam sinônimos o quê? Perfeitos. Eu não consigo substituir o cujo, por exemplo, por um outro pronome relativo, tá? Então, só fazendo esse resumão, porque isso aqui é muito caidor de com força mesmo. Um pronome tipo como, né? Um pronome tipo quanto, caem bem menos aí. Até o próprio que, do que outros pronomes relativos, tipo cujo, onde, que são pronomes mais explorados aí para efeito de prova, beleza? Então, resumimos o nosso cujo, vamos passar a outros pronomes relativos que nós ainda temos mais coisas a saber. O qual e variações. O que acontece com o qual e variações? Esse pronome aqui, ele pode substituir qualquer pronome, exceto o cujo, né, que a gente já sabe que não tem sinônimo. Então, ele pode substituir que, quem. Esses pronomes relativos, o qual e variações, podem se referir a coisas, pessoas ou lugares. Eles não têm restrição de uso, tá? Então, por exemplo, assim, enquanto o pronome cujo vai indicar posse, e isso é uma restrição de uso, enquanto o pronome onde só vai poder ter como antecedente lugar, enquanto o pronome que só pode ter como antecedente o que? Pessoa, beleza? O pronome relativo o qual, ele não tem esse tipo de restrição de uso. Eles podem, né, o qual e as variações, né, podem se referir a coisas, pessoas, lugares, ou seja, eles têm um uso muito mais amplo e, portanto, podem substituir diversos outros pronomes relativos, tá? Bom, nesse caso, quando eu tiver um termo exigindo preposição, a preposição sofrerá contração ou combinação com o artigo, tá? Então, a preposição sofrerá contração com o artigo integrante, porque eles têm artigo integrante, vamos deixar isso também registrado, apresentam artigo integrante, né? Aqui, ó, o qual, a qual, os quais e as quais. Esses pronomes aqui apresentam o artigo faz parte. E às vezes por isso acontece crase, né, gente? Então apresenta o artigo integrante. Então, quando forem regidos de preposição, né, quando o termo posposto exigir preposição, essa preposição, assim como nos demais pronomes relativos, porque fica parecendo que é uma excepcionalidade, não é. Só que como essa questão da preposição cai muito, a gente está trabalhando em todos os grupos de pronomes relativos, tá? Então, assim como nos demais casos de pronomes relativos, essa preposição vai se antepor ao pronome relativo. Só que agora, como eu tenho um artigo integrante, eu poderei ter uma situação de contração, as coisas das quais gostamos, de mais as das quais. Ou poderemos ter uma situação de combinação. Então, o assunto sobre o qual refletíamos sobre o assunto. Então, também posso ter essa situação de combinação ali das preposições. O rapaz ao qual me refiro, uma combinação também. Então, a preposição sofrerá contração. Contração é quando há perda fonética, né?
com o artigo integrante ou se combinará com ele. A combinação é sem perda fonética. Então, o rapaz ao qual me refiro é especial. Quem se refere a. Combinou-se aqui com o pronome. A árvore debaixo da qual nos abrigamos, quem se abriga debaixo de, né? Era enorme. Então, debaixo da qual nos abrigamos. Nós nos abrigamos debaixo da árvore. Aqui foi uma regência híbrida, né? Foi mais ou menos do debaixo. Então, nós nos abrigamos debaixo da árvore, beleza? Aqui é uma locução prepositiva, debaixo de. Lá se vai a moça a qual o namorado traiu. Aqui eu deixei sem preposição, só pra gente pensar assim, ó. Quem traiu, traiu alguém. Esse cara não era boa pessoa não, né? Então, esse a aqui é apenas artigo, não há preposição. Então, a preposição, gente, só aparecerá quando houver um termo regente exigindo essa preposição. Não é tipo uma festa, não. Eu quero dar a preposição, vou colocar. Não, não é bem assim, não, né? Então, usa-se a preposição antes do pronome relativo e em qualquer situação, sempre que o grupo o quê? Exigir. Esse grupo aqui também cai muito, que é onde, aonde, assim como cujo, eles compõem aí um grupo mais cobrado. Vou colocar aqui para vocês. Os pronomes onde e aonde são empregados para fazer referências a lugares. Os dois só podem retomar o que? Lugar. No caso do onde, a gente tem uma referência com a regência em, e no aonde a gente tem uma referência com a regência a. Onde indica lugar fixo, né, gente? Então, quando não houver movimento na ação, é um valor estacionário. Isso é o caso do onde, beleza? Já o pronome aonde, regido pela preposição a, será utilizado para indicar deslocamento, movimento, beleza? Então, aqui a gente pode observar a regência também. A cidade onde seu marido nasceu, né? Conheci a cidade onde seu marido nasceu. Seu marido nasceu em algum lugar, na cidade. Onde? O local aonde fomos era bonito. Quem vai aonde fomos, beleza? Ainda existem as opções donde ou de onde, né? Se for indicar local de partida. Venho de um país onde a população debanda. De onde também poderia, ou de onde, separado ou junto. A contração não é obrigatória, mas pode ser usada. Então, em caso de regência de, eu posso usar donde ou de onde. Para facilitar, vou fazer um resuminho do onde ou aonde, já que eles realmente caem muito, né? Então, eu vou pegar aqui, a gente vai fazer uma telinha de resumo de onde a aonde. O que acontece aqui? Tanto onde quanto o aonde, eles só podem ser usados para lugar. Então, nas duas situações, a gente sabe que é lugar. Em outros casos, a gente tem que usar outras formas pronominais. Onde, regência em. Local fixo, né? Dá essa ideia de local fixo. Aonde, regência a mobilidade. Aí, para facilitar a sua vida, eu ainda posso colocar os principais verbos, né? Essa regência aí está associada a verbos como morar, residir, domiciliar, né? Ficar, estar, entregar. São verbos que pedem em. E aqui, ó, regência a, CVC, ir. Isso aqui é um mnemônicozinho, só com as iniciais de chegar, voltar, comparecer, ir, retornar. Regência a. Beleza? Então, só para a gente facilitar. Então, ó, eu falo assim,
o local onde morávamos era seguro. Quem mora, mora em. A casa onde estávamos. Quem está, está em. Guardava muitos segredos. Então, a casa onde estávamos guardava muitos segredos. Quem está, está em algum lugar. Então, eu falo aqui, ó, o local aonde íamos nas férias era interessante. Quem vai, vai o quê? O local aonde íamos nas férias era interessante. Então, o local aonde íamos. Quem vai, vai a. Então, eu falo outra possibilidade, né? A delegacia aonde comparecemos para depor ficava perto daqui. Quem comparece, comparece a. Então, aonde comparecemos para depor, beleza? Então, aonde, por causa da regência, a. Beleza? Aonde aqui como formas, beleza? E eu tenho também uso de onde, com a regência em, os principais verbos, então, o local onde morávamos, onde estávamos. Cuidado, gente, muita atenção. Vamos supor que eu tivesse uma frasezinha assim, ó. Houve um tempo onde tudo era mais fácil. Claro que isso aqui está errado, porque tempo não é lugar. Então, houve um tempo em que tudo era mais fácil, no qual tudo era mais fácil, assim. Bom, vamos supor que eu ainda tivesse assim, ó, a situação onde o país se encontra é grave. A situação onde o país se encontra é grave. Ô, Flávia, mas tem país, mas é o antecedente, né? Pronome relativo é uma relação com o antecedente, situação não é lugar. Então, a situação em que ou a situação na qual o país se encontra é grave. Então, a situação em que, a situação na qual o país se encontra. As formas onde, aonde só podem ser usadas para se referir a lugares, tá? Pode ser um lugar metafórico, isso não tem problema não. No meu coração, onde habita um sentimento nobre por você, há felicidade. Então, no meu coração, onde habita, pode ser metafórico, não tem problema, mas meu coração é um lugar, né? Agora, houve um tempo onde nossas ideias eram mais compatíveis. Não, tempo não pode não. Houve um tempo em que, houve um tempo no qual nossas ideias eram mais compatíveis, beleza? Então, fechamos os pronomes onde e aonde, sabendo ainda que existe a variação donde, ela é normativa, pode-se usar também de onde, eu preciso de uma regência de, né? Então, eu falo assim, o local de onde ele veio ou o local de onde ele veio é frio. Apesar que aqui em Belo Horizonte também, ó, tá um frio danado. O local de onde ele veio ou de onde ele veio é frio. Tava querendo ir pra Fortaleza. Diz que lá tá um sol pra cada pessoa e aqui tá um gelo pra cada pessoa. Não gosto de frio não, gente. Nem de jeito nenhum. Se eu tiver que tomar banho na água fria, eu acho que eu encaro ficar uns dias sem banho, porque não dá não. Pra mim, realmente, tá aí uma coisa que é inegociável, água gelada, não dá. Né? Tipo assim, não mereço. Realmente, pra mim, não faz muito sentido. O onde remete à ideia de local fixo e o aonde remete à ideia de mobilidade. Pode ser, José, tá perfeito isso aí. Onde, lugar fixo. Aonde, mobilidade. Às vezes a regência ajuda, né? Vamos supor, o aluno ter um conhecimento acerca da regência pode facilitar na identificação. Mas é isso mesmo. Onde, local fixo, igual a gente escreveu aqui, e aonde, ideia de o quê? Mobilidade. E os principais verbos só para facilitar o reconhecimento dessa ideia de mobilidade ou reconhecimento dessa ideia de lugar fixo, beleza? Passamos ao pronome relativo
que também é bem legal, aliás, é o pronome mais usado. Então, o pronome relativo que é o mais comum. E nós vamos ter uma aula, gente, só de tipos de que. Então, não vou fazer igual do como, que a gente aproveitou a aula de pronome para dar alguns tipos de como. Nós vamos ter uma aula separada de todos os tipos de que, tá? Pode ficar tranquilo. E nós vamos também ter uma aula separada de funções sintáticas de pronomes, o que? Relativos. Então, a gente vai ver essas aulas separadamente para ficar mais organizado, tá? Então, o pronome relativo que? Tipos de que, aqui eu vou deixar aqui só para você se lembrar de que a gente vai ver isso. Tipos de que e funções sintáticas de pronomes relativos. Ah, é na próxima aula? Não, é lá em análise sintática, tá? Isso aqui, ó. Vou colocar assim, conteúdos futuros vão ser abordados em outras aulas lá na frente de análise o quê? Sintática. Não tão futuro, né? Porque a gente está gravando muita coisa, então rapidinho chega. Mas enfim, só para você ter uma ideia de que esse conteúdo vai ser dado separadamente. Porque às vezes você fica ansioso e fala assim, ai, queria ver tipos de que igual a gente fez com o como agora. Não, que merece uma aula só para ele. Não dá não, não dá para misturar não. Que, gente, é muito especial para ficar embolado, né? Tem que estar separado mesmo. Bom, então o pronome relativo mais comum é a partícula que. Ela pode ser empregada para pessoas, coisas ou objetos, né? Então, vai com tudo. Encontrei a moça que você estava procurando. Você estava procurando o quê? A moça. Beleza? Encontrei a moça que você estava procurando. Você estava procurando a moça. O livro que li me surpreendeu positivamente. O que eu li? O livro. Então, que a moça. E aí, pessoa, só porque eu dei um exemplo de cada aqui para facilitar. Que o livro. E aí, estou retomando o quê? Coisa. O país em que nasci é muito bonito. Nasci no país que o país. Neste caso, lugar. Ô, Flávio, mas eu posso usar outras formas pronominais, não posso? Pode. Então, aqui, ó, a moça a qual estava procurando, sem crase. O livro o qual me surpreendeu positivamente. Como aqui é lugar, eu posso falar o país no qual nasci ou o país onde nasci. Onde nasci porque o onde tem um em dentro dele, né? Ele tem um em dentro dele, uma regência em implícita. Em alguns casos, é possível omitir o termo antecedente, não é tão comum, mas pode. Não vejo do que reclamar, não vejo nada daquilo que reclamar. Então, aqui posso ter essa possibilidade também de subentender o antecedente do onde. Você já percebeu que não é incomum aparecer o antecedente subentendido, beleza? Última coisa, a gente tem aqui pronome relativo e ambiguidade, porque pode cair uma questão de ambiguidade mesmo, né? Falando assim, o pronome relativo pode dar ambiguidade. O que é ambiguidade, gente? Duplo sentido. Então, ocasionalmente, os pronomes relativos podem gerar ambiguidade. Lá estava o trabalhador da empresa que precisava de dinheiro. Quem precisava de dinheiro? Pode ser a empresa ou o trabalhador. A nossa questão é quem precisava de dinheiro. Então, pode ser o trabalhador ou pode ser o quê? O dinheiro, beleza? Então, lá estava o trabalhador da empresa que precisava de dinheiro. Então, para se resolver a ambiguidade, é necessário usar um pronome relativo especificado. O que quer dizer um pronome relativo especificado? Que varia, né? Que tem uma flexão ali, o quê? De gênero. Só que isso nem sempre resolve o problema. Ô Flávia, só de ter um pronome relativo que se flexiona em gênero, eu vou resolver o problema da ambiguidade? Depende da frase. Aí eu vou te explicar isso com exemplos, tá? Então, lá estava o trabalhador da empresa, o qual precisava de dinheiro. Eu estou vendo que esse o qual aqui faz referência ao trabalhador. E lá estava o trabalhador da empresa, a qual precisava de dinheiro. A qual faz referência à empresa. Então, neste caso, a qual a empresa, beleza? Bom,
eu tenho situações, entretanto, que o pronome relativo, né, não vai... Vou ter que achar uma telinha em branco aqui pra gente fazer. Eu tenho situações, entretanto, que o pronome relativo, mesmo se flexionando em gênero, não vai atender aos requisitos de retirar a ambiguidade. Por quê? Porque às vezes os dois termos são femininos. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó. Olha como é que minha frase é ambígua. A decisão da empresa que foi avaliada não parecia adequada. Se eu trocar por a qual, ó, a frase continua ambígua. A decisão da empresa a qual foi avaliada não parecia adequada. Então, a decisão da empresa a qual foi avaliada, o problema é que empresa é feminino, decisão também, ó. Então, trocar o gênero aqui não adianta. Ah, então o que eu faço? Faz outra frase. Aqui, ó. Vai dizer que isso aqui é perpetuamente ambíguo, né? Feminino, 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 feminino. Então, nesse caso aqui, ó, é uma ambiguidade persistente. Eu troquei o pronome e mesmo assim, beleza? Troquei o pronome e mesmo assim não consegui resolver a ambiguidade, ok? Bom, então neste caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Reformular a frase. Então aqui, ó, a decisão da empresa não parecia adequada. Então aqui, ó, vou trocar assim, avaliou-se a empresa. Então eu tô vendo que quem foi avaliado foi a empresa. Ou se não, avaliou-se a decisão da empresa. Fiz uma passiva aqui, né? Beleza? E sua decisão da empresa não parecia adequada. Você teve que reformular, né? Avaliou-se a decisão da empresa. Aí, o que eu quero, né? E sua decisão. Nesse caso, eu tive que reformular o enunciado, abrir mão do pronome relativo, né? Use outro recurso. Geralmente, na sua prova, não vem pedindo para você reformular, vem pedindo só para você identificar que há uma ambiguidade. Aqui, ó, conector aditivo, eu mudei a frase. E aí eu já sei o que eu estou falando. Ah, Flávia, poderia ter uma vírgula antes do conector E? Poderia, porque sujeitos o quê? Diferentes. Aqui também. Então, sempre que os sujeitos forem diferentes, eu posso usar uma vírgula antes do conector E, né? Então, avaliou-se a empresa e sua decisão não parecia adequada. Avaliou-se a decisão da empresa e sua decisão não parecia adequada. Aí, nesse caso, eu sei que estão sendo avaliadas duas coisas, o quê? Diferentes, beleza? Então, o nosso último tópico de pronome relativo era ambiguidade de pronomes, o quê? Relativos. E na próxima aula, com mais energia positiva ainda, nós vamos falar sobre emprego de pronomes, o quê? Demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos também importantes aí na nossa língua. Não tanto quanto os relativos para efeito de prova. Relativo cai mais. Nós ainda vamos ver duas coisas relacionadas a pronomes. Emprego de pronomes demonstrativos e colocação pronominal, tá? Os pronomes relativos e a colocação pronominal merecem muita ênfase aí nos seus estudos, porque são os conteúdos que mais caem, beleza? Fechamos para amanhã de domingo e é isso mesmo, gente. Domingo passado eu dei aula solidária e aí hoje eu tive que, né, como é que eu posso dizer assim, trabalhar também aqui para o curso. Essa semana passada foi uma aula solidária super legal, nós conseguimos arrecadar 75 pacotes de fralda geriátrica para o nosso projeto social, isso é muito legal. Nosso projeto não recebe dinheiro, né, gente? Então, a gente vive basicamente das aulas solidárias trocadas ali por algum item que é necessário. Então, eu acho que é muito legal. Domingo, geralmente, eu faço isso. Mas hoje a gente fez uma aula que estava sendo necessária aí para o nosso curso regular.